Pessoal, meu nome é Mariana Godoy e hoje nós vamos falar a aula de hoje é sobre material genético e síntese proteica. E para falar sobre material genético, primeiro precisamos falar sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos possuem informação genética de um ser vivo, ou seja, os ácidos nucleicos eles são responsáveis pela expressão de todas as características que nós temos, seja ele a minha altura, ou a cor dos meus cabelos, a cor da minha pele, e por aí vai. Os ácidos nucleicos, eles são polímeros. Os polímeros são macromoléculas formadas a partir de unidades menores, que são os monômeros. Os monômeros são os que nós conhecemos por nucleotídeos. Os nucleotídeos possuem 3 elementos principais. O primeiro deles é o fosfato, que vem do ácido fosfórico. O segundo é a pentose, é o açúcar do DNA, sendo ela a ribose no RNA e a desoxirribose no DNA. Como a pentose é uma cadeia carbônica, tanto a ribose quanto a desoxirribose ela é formada por uma cadeia de 5 carbonos, por isso o nome de pentose. Já a base nitrogenada ela é dividida em duas, a púrica e a pirimídica. A pirimídica ela possui apenas um anel de carbono, por isso ela é mais simples. Já a púrica ela possui 2 anéis de carbonos, por isso ela é mais complexa. A base nitrogenada ela é o que diferencia todos os tipos de ligações entre as fitas, por ela ser o único elemento dos nucleotídeos que pode haver mudança. As púricas, as bases nitrogenadas púricas, ela é composta pelos elementos pela guanina e pela adenina, e a pirimídica pela citosina, uracila e a timina. Bom, esse desenho é muito comum a todos nós. Ele exemplifica uma fita dupla de DNA. E para falarmos um pouco sobre o material genético, nós vamos falar um pouco sobre o DNA e sobre as suas ligações. Bom, a ligação entre uma fita simples, ela é composta apenas por fosfatos, por isso o nome de ligação fosfodiéster, porque ela liga um fosfato ao outro fosfato e a outro fosfato embaixo. E dessa forma, ela vai formando todas as ligações entre uma fita simples. Já a ligação por ponte de hidrogênio é a ligação que acontece entre uma fita simples e a outra fita simples. É a ligação aqui do meio entre um nucleotídeo e o outro. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as semelhanças e as diferenças entre o DNA e o RNA. Primeiramente, sobre o local onde eles são produzidos. O DNA ele é produzido no núcleo, já o RNA, apesar dele ser produzido no núcleo, ele migra para o citoplasma para que ele possa realizar sua função principal. Entretanto, há um porém. Em qualquer exercício do Enem ou vestibular, quando falamos de RNA citoplasmático, normalmente nos referimos a cloroplastos e mitocôndrias, porque eles possuem o seu próprio DNA no citoplasma. Como costumamos falar, a biologia não é matemática, então provavelmente em todas as regras existem exceções. A exceção do RNA citoplasmático são os cloroplastos e as mitocôndrias. As pentoses do DNA, ela é a desoxirribose, e o açúcar do DNA é a ribose. Já as fitas, no DNA, o DNA é composto por uma fita dupla e o RNA por uma fita simples. Entretanto, há outra exceção no RNA. Os vírus são seres muito atípicos, por isso os vírus possuem RNA alguns vírus podem possuir RNA com fita dupla. As bases nitrogenadas nós podemos decorar, tanto no DNA quanto no RNA, que a citosina faz uma ligação tripla com a guanina. Já a adenina, ela é um pouco diferente.
A adenina faz uma ligação dupla com a timina no DNA e uma ligação dupla com a uracila no RNA. E é isso que diferencia tanto o DNA quanto o RNA. Já a função de cada uma delas, no DNA é apenas conter o material genético e no RNA é interpretar o material genético. Bom, vamos falar agora sobre a relação que existe entre o RNA e o DNA. Primeiramente, o RNA tem que ter a característica de autoduplicação. Por exemplo, se as células do meu corpo elas não se autoduplicassem durante o ciclo celular, na fase adulta, a quantidade de material genético nas minhas células seria uma quantidade muito ínfima, por isso eu não expressaria as características que há no meu corpo. Já, para garantir a expressão do material genético, ele deve ser transcrito em RNA e depois traduzido em proteína. Então, o meu material genético, ele primeiro precisa se autoduplicar durante o ciclo celular, depois ser transcrito em RNA, para depois ser traduzido em uma proteína. Bom, embora os RNAs atuem produzindo proteínas, existem 3 principais RNAs que interagem na hora de produzir a proteína, que é o RNA transportador, RNA mensageiro e RNA ribossômico. O RNA mensageiro, ele determina a sequência do aminoácido na proteína, ou seja, ele apenas leva a mensagem do DNA para a proteína. Já o RNA transportador, ele transporta os aminoácidos para o ribossomo. E o RNA ribossômico, ele forma o ribossomo que é responsável pela produção da proteína. Entretanto, existem alguns seres que podem ser de DNA ou RNA. Os vírus, por exemplo, eles podem ser de RNA ou DNA. Os vírus de DNA, eles se autoduplicam, se transcrevem, traduzem, etc. Entretanto, os vírus de RNA, por exemplo, o vírus da AIDS, que é um retrovírus, para garantir a produção dos novos RNAs virais, ele tem que produzir um molde de RNA. Por isso, ele tem que fazer o papel inverso. Ao invés do DNA se formar em um RNA para produzir a proteína, como o vírus é um RNA, ele tem que fazer uma transcrição reversa. Por isso o nome de transcrição reversa. Ele usa a transcriptase reversa. Então, ele é um RNA e ele produz um molde de DNA para que ele possa conseguir autoduplicar para que ele possa conseguir suas proteínas. Que é o que falamos aqui. O vírus HIV, por exemplo, ele produz um molde de DNA para a produção de novas proteínas. Por quê? Porque ele já é um vírus RNA, então ele precisa fazer a transcriptase reversa. Entretanto, muitos vírus de RNA não fazem a transcriptase reversa, eles apenas replicam o próprio RNA, que é o RNA replicase. Eles fazem uma autoduplicação do próprio RNA. Aqui, no número 1, nós exemplificamos a autoduplicação do DNA. Vírus que são próprios de RNA e que não fazem a transcrição reversa, eles apenas autoduplicam o próprio RNA para que possam obter as proteínas. Bom, isso é tudo, pessoal. Espero vocês para a próxima e até mais.